Se você trabalha com conserto de celular, você precisa ter uma ordem de serviço, porque além de deixar o seu serviço muito mais profissional, é o único documento que comprova que o cliente deixou o aparelho dele com você. E se você não sabe como fazer uma ordem, fica tranquilo, eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando passo a passo como criar uma ordem de serviço e vou disponibilizar totalmente de graça um modelo para vocês aqui, bacana? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor não esquece de se inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando, para quem já trabalha na área e até para quem já tem muita experiência no conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, bora logo começar aqui. Pessoal, como eu falei aqui no começo desse vídeo, é extremamente importante que vocês tenham uma ordem de serviço por dois motivos. O primeiro é porque deixa o seu serviço muito mais profissional e isso aumenta a chance do cliente deixar o aparelho com você. E o segundo é porque a ordem de serviço é o único documento que comprova que esse aparelho não é seu e sim do cliente. Ah, Renan, mas por que eu preciso comprovar que o aparelho é do cliente? Pessoal, infelizmente a gente não conhece todos os clientes que a gente tem. Então vamos supor que um cara foi lá, roubou um aparelho, furtou de outra pessoa e o aparelho veio bloqueado. Aí ele trouxe para você desbloquear. Você pegou o aparelho ali todo inocente e tá ali fazendo seu desbloqueio, mas de repente aparece a polícia na sua loja porque eles vieram rastreando o aparelho. E agora, se você não tem uma ordem de serviço, esse aparelho basicamente é seu, porque a polícia não tá vendo ninguém ali além de você com o aparelho na mão. Então você vai ser preso e vai ter que responder por isso. Agora, se você tem uma ordem de serviço que comprove que você é somente o técnico, você só estava consertando aquele aparelho e aquele aparelho é de outra pessoa, nesse caso o problema vai ser de outra pessoa. Você devolve o aparelho para o cliente e a polícia que se vire com o cliente lá e com qualquer outra coisa que ele tenha feito. Então é por isso que é extremamente importante que você tenha uma ordem de serviço, porque além de deixar o seu serviço mais profissional, também te previne de correr qualquer risco aí, bacana? Mas é claro que eu sei que nem todo mundo que está começando consegue pagar um sistema de ordem de serviço, porque tem alguns sistemas que são extremamente caros. Por isso aqui eu vou estar ensinando para vocês um modelinho totalmente de graça e totalmente funcional também para vocês usarem na assistência de vocês. Inclusive, pessoal, aqui embaixo no segundo link da descrição, eu vou deixar esse PDF aqui para vocês baixarem e utilizarem aí. Eu vou deixar ele em forma editável para você conseguir mudar o que você quiser aí no modelo aqui, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, além disso, eu sei que muita gente também vai perguntar qual o sistema que eu uso na minha bancada, então eu também vou estar mostrando depois o sistema que eu utilizo, inclusive é um sistema bem baratinho, ok? Bom, bora lá, ó. Primeiro, a gente vai pegar aqui, ó, esse PDF aqui, ó, e aqui no topo, ó, você vai escrever o nome da sua assistência, perfeito? Então aqui você escreve o nome da sua assistência inicialmente aqui, perfeito? Ótimo, depois você vai colocar aqui, ó, a data de entrada do aparelho. Por exemplo, hoje é dia 5/11, então eu colocaria aqui, ó, 5/11 de 2024, que foi o dia que o aparelho entrou. Ah, Renan, e a data de retirada? Isso daqui você só vai marcar quando o cliente vier buscar o aparelho, perfeito? Ótimo, depois aqui, ó, você vai pegar o nome do cliente. Perfeito? Pessoal, se possível, anotem o nome e também anotem o CPF. É muito bom ter o CPF, porque assim você tem certeza que é aquele cliente mesmo, perfeito? Depois aqui, ó, você vai anotar o aparelho do cliente. Por exemplo, Moto G8 Plus, coloca aqui. Depois você vai colocar aqui, ó, o defeito relatado, perfeito? Coloca aqui defeito relatado também. Por exemplo, o aparelho veio com a tela quebrada. Uma coisa que eu esqueci de pôr, mas que é muito bom pôr, é isso daqui, ó, condição do aparelho. Renan, por que eu tenho que colocar isso daí? Por um simples motivo, pessoal. Tem aparelho que a gente pega que ele já vem com a tampa traseira trincada. Aí o cliente, ele deixa o aparelho com você, só que ele não viu que a tampa estava trincada. Você vai lá, troca a tela e entrega o aparelho. Só que daí quando você entrega, ele olha para a tampa e fala, e essa tampa trincada aqui? Aí você fala, não, essa tampa ela já veio trincada. E ele fala, não, de jeito nenhum, essa tampa ela não veio trincada, eu trouxe o aparelho inteiro. E aí vocês ficam nesse bate-boca e no final você tem que dar uma tampa para ele. Então, para evitar, você vai anotar aqui, ó, aparelho veio com a tela quebrada, tampa traseira trincada, porta USB danificada, não carrega, qualquer outra coisa que tenha no aparelho você coloca aqui. Por quê? Porque se o cliente reclamar, você fala, olha, eu já tinha anotado antes que estava quebrada e você anotou a ordem, então estava quebrada antes sim e não tem conversa aí, bacana? Bom, dito isso, pessoal, depois você coloca aqui, ó, o valor do reparo. Se você ainda não souber o valor do reparo, porque às vezes o cliente deixou o aparelho para uma análise, você vai pegar aqui e você vai só deixar em branco. Quando você souber o valor, você coloca aqui, perfeito? Bom, aqui só faltou uma coisinha para mim colocar também, que você pode colocar aqui, ó, TEL, ok? Bem aqui, ó. Deixa eu vir aqui e eu vou diminuir isso daqui. O que é TEL? Telefone do cliente. Então não esqueçam aqui, ó, de anotar também o telefone do cliente. Por que tem que anotar o telefone do cliente? Porque como é que você vai passar o orçamento se você não tem o telefone dele? Então tem que ter o telefone, perfeito? Vou deixar aqui, ó, salvo. E depois, pessoal, eu vou colocando tudo certinho aqui, ó.
e eu dou uma editada antes de subir esse modelinho para vocês, para que o modelinho fique bem bonitinho aí, perfeito? Bom, então aqui tá data de entrada, data de saída, cliente, telefone, aparelho, defeito, condição do aparelho e também valor do reparo. Aí aqui embaixo está aprovado, sim ou não. Se o cliente não aprovou o reparo, você só vai fechar o aparelho, deixa junto com a ordem e espera ele vir buscar. Se ele aprovou, você marca o xizinho no sim e faz o reparo. Ah, Renan, mas se ele aprovou, eu tenho que marcar o sim, porque aí é só fazer o reparo. Sim, assim, de início é só você fazer o reparo. Mas conforme você for tendo muitos aparelhos para reparar, você vai ter que marcar no sim, porque depois você não vai lembrar se aquele cliente aprovou ou não aprovou o reparo. Então, por via das dúvidas, sempre marca se está ou não aprovado aí, ok? E por fim, pessoal, tem esse terminho aqui, ó, que é extremamente importante que tenha, porque isso daqui diminui muito o abandono de aparelho. Atenção, ao assinar esse termo, o cliente confirma que o aparelho em questão é de sua propriedade e que a assistência técnica, na NiceCell Assistec, por exemplo, se classifica apenas como um prestador de serviço para realizar o reparo do aparelho, não tendo nenhum envolvimento além de profissional com o cliente em questão, ok? E aqui também, lá no finalzinho da ordem, bem aqui, ó, só na segunda você coloca aqui, ó, atenção, aparelhos não retirados dentro do prazo de 90 dias serão vendidos pelo valor do conserto ou descartados como sucata. Por que você vai colocar esse terminho aqui? Por um simples motivo. Você vai colocar esse terminho aqui porque qualquer cliente, pessoal, deixa eu até diminuir ele aqui um pouquinho, eu vou deixar ele bem pequenininho. Porque qualquer cliente que fosse abandonar o aparelho com você, ele já não vai abandonar, ele vai falar, olha, seguinte, esse aparelho aqui eu vou demorar um pouquinho para buscar, posso vir buscar semana que vem? Aí você fala para ele, olha, então faz o seguinte, traz semana que vem que eu já reparo na semana que vem. Assim você diminui aí o índice de abandono de aparelhos na sua loja. Porque assim, todo técnico que trabalha com conserto de celular enfrenta muito abandono de aparelho. E quando o cliente abandona o aparelho, a gente tem prejuízo, porque assim, infelizmente pela lei do Brasil é muito difícil você conseguir vender o aparelho e ficar impune. Você vai lá, vende o aparelho, se o cliente processar, dá um baita rolo para você e você acaba tendo problemas com isso. Então, no geral, a gente não vai vender mesmo o aparelho. Isso daqui é mais um aviso só para o cliente ficar meio com medo e vir buscar o aparelho dele, ok? Tem gente, inclusive, que diminui isso daqui, ó. Tem gente que coloca aqui, ó, 60 dias, tem gente que coloca 30 dias e eu já vi alguns colocarem até 10 dias. Eu gosto de deixar 90 dias porque assim fica mais tranquilo para o cliente também, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, é mais ou menos isso ó, que tem que ter na ordem de serviço de vocês. Aí assim que o cliente chegar, você vai fazer o seguinte, você vai preencher tudo isso daqui, ó, a caneta, bacana o nome do cliente, a data e tudo mais, e aí você vai cortar, ó, bem no meio. Deixa eu vir aqui, pegar o ponto fixo. Você vai pegar aqui e você vai cortar bem no meio essa ordem de serviço, ó. Corta ela bem aqui, ó, perfeito? Não desse jeito torto, mas corta ela no meio. A parte de baixo, ó, que tá com esse terminho aqui, ela vai ficar com o cliente. E a parte de cima que está sem aquele termo vai ficar com você, perfeito? Aí você fica com essa parte de cima e o cliente com a parte de baixo. E você informa para o cliente, olha, para retirar esse aparelho, você tem que trazer a sua ordem de serviço. Por que tem que trazer? Pessoal, muitas vezes acontece do cliente trazer o aparelho para consertar e na hora de retirar o aparelho, ele manda a esposa dele. Você não pode entregar, por exemplo, para a esposa se você não sabe se ela é mesmo a esposa dele. Porque imagina só, vem um completo desconhecido, pede um aparelho, você entrega o aparelho e depois vem o dono buscar. Como é que você fica? Vai dar um baita rolo para você. Então, nesse caso aqui, você informa para o cliente que você só entrega o aparelho se for para ele ou para uma pessoa com a ordem de serviço. Sem a ordem, você não entrega. Porque assim você se livra de qualquer problema que você possa ter, ok? Bom, dito isso, pessoal, esse modelinho aqui ó, de ordem de serviço, eu vou estar disponibilizando de graça para vocês. É só clicar aqui embaixo no segundo link da descrição aqui e você já consegue estar baixando aí de graça. Aí, se você não se inscreveu no canal ainda, eu acho uma baita mancada sua. Então se inscreve aí porque eu te dei tudo isso totalmente de graça aí, bacana? Bom, dito isso agora, para quem estava me perguntando qual sistema que eu uso o OS System, bacana? Eu tô aqui com uma demonstração dele de graça para mostrar para vocês. Renan, por que você não tá com o pago? Porque o pago fica no computador principal da minha loja. Esse daqui é o meu computador de trabalho, ok? Bom, dito isso, pessoal, no OS System aqui, ó, quando vocês abrem, vocês têm essa tela. Aí aqui você vai personalizar esse sistema inteirinho aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, você vai colocar a sua logo, a logo da sua loja. Aí aqui em cima, por exemplo, você vai colocar, ó, NiceCell Assistec e todo o resto. Perfeito? Aí aqui, eu acho bem bacana essa opçãozinha, ó, que você pode cadastrar aparelhos e também produtos. Então, ó, cliquei aqui em cadastro. Eu posso cadastrar um cliente,
um funcionário, um usuário aqui do sistema, bacana, um produto ou peça, posso cadastrar um serviço e posso colocar os equipamentos e a marca aqui, ó, marca, modelo e todo o resto. Isso daqui é muito bom, por quê? Vamos supor que você cadastra aqui, ó, vários carregadores da sua loja, cada um com um preço diferente. Toda vez que vender alguma coisa, você vai vir aqui no sistema e você vai marcar que vendeu. Por exemplo, ó, venda. Se você colocar aqui, ó, vender produto do estoque, ó, você vai vender um carregador. Aí você já sabe o que está acabando, o que ainda tem no estoque, quanto você faturou no dia e todo o resto. Então, além de ser um sistema de ordem de serviço, isso daqui também é um sistema de controle de fluxo de caixa, que te ajuda a ter muita noção de tudo que está acontecendo na sua loja, bacana? Aí aqui tem a parte de cadastro, tem a parte aqui de ordem de serviço, onde você pode criar uma ordem de serviço nova, ou você pode aqui, ó, pesquisar as ordens de serviço, para você ver qual ordem está pendente, qual ordem já foi consertada, qual aparelho já foi entregue e todo o resto. Tem aqui também, ó, aparelhos que estão aguardando retirada, dá para você clonar uma ordem de serviço. Isso aqui eu nunca utilizei, nem sei para que serve, bacana, não sei porque você vai precisar de mais uma ordem, mas se você precisar tá aqui, e outras coisas aqui também, bacana. Além disso tem a parte de venda, você consegue aqui, ó, só consultar preço. Pessoal, isso daqui, ó, esse negócio de consultar preço é muito bom. Por quê? Vira e mexe, eu tô trocando de funcionário na minha loja. Quando você troca de funcionário, até você explicar para ele qual é o preço de cada coisa da loja, demora muito. Agora, se você tem uma tabelinha aqui, ó, só para ele consultar o preço, ele não precisa ficar te perguntando: Renan, quanto é esse carregador? Quanto é esse fone? Então, assim que chegou o cliente e perguntou quanto é o carregador, ele abre aqui o sistema, consulta o preço e ele já passa pro cliente sem te perguntar nada. É muito menos perturbação para você e você consegue se concentrar no seu trabalho durante o dia, ok? Bom, dito isso, também tem a parte aqui, ó, de fluxo de caixa, onde você consegue consultar tudo aqui. Tem a parte de relatórios, que você pode consultar relatórios de venda, cálculo de lucro, fluxo de caixa e todo o resto aqui também, perfeito? Tem a parte de configuração do sistema, que você consegue configurar um montão de coisa, mais o restante de um monte de coisa aqui, bacana? Mas o principal que esse sistema faz, que eu gostei bastante, primeiro, controle de estoque. Ele consegue controlar todo o seu estoque, o que sai, o que entra e também o que tem em estoque. Isso é muito bom. Segundo, controle de fluxo de caixa. Ele consegue mostrar quanto você está tendo de lucro ou teve de lucro no mês. Isso é muito bom. Controle de funcionários. Por exemplo, aqui, ó, você consegue, ó, cadastrar vários funcionários aqui, ó. Por que que isso é importante? Porque para mim, que tenho mais de um técnico trabalhando para mim, é importante saber quem foi que consertou aquele celular. Porque se deu alguma coisa errada, eu tenho que saber quem foi que cometeu o erro para que eu consiga conversar com a pessoa e o erro não ser cometido novamente. Se no caso eu não sei quem foi o funcionário, fica difícil eu conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, ó, quando você pega a ordem de serviço, vai estar escrito lá, ó, técnico tal realizou o reparo. Aí você sabe que foi tal pessoa que consertou. Se deu alguma coisa errada, você sabe com quem que você tem que conversar. Isso eu achei muito útil. E por fim, o sistema de ordem em si, porque assim, só o fato de você gerar uma ordem toda impressa ali, bonitinha, já aumenta muito a confiança do cliente. Então isso é muito bom também, perfeito? E bom, dito isso, pessoal, a maioria dos sistemas que a gente vai comprar na internet custa de 250 a 500 reais. Esse sistema aqui, ele custa R$ 97,70. Então assim, é menos de 100 reais para você ter um sistema profissional, tanto de ordem de serviço quanto de fluxo de caixa. Na minha opinião, vale muito a pena, não sei na sua. Para quem tiver interesse em assinar esse sistema também, eu vou estar deixando o link dele no terceiro link da descrição aqui embaixo. É só clicar aí que você já vai cair direto na página deles lá e você consegue comprar o sistema igualzinho eu fiz, ok? E bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito desse vídeo e que ele tenha ficado muito bem explicado. Agora, te vejo no próximo e até lá, hein?